Programa Espírita Quarta Dimensão. Como você sabia? Foi meu instinto. Essas palavras não soam familiar para você? Instinto, todos nós o temos. Entre o maior deles é o instinto da sobrevivência. Com o Espiritismo, esta ação ganha pensamentos transcendentais. Podemos dizer que instinto é a voz de Deus dentro de nós, uma ação primitiva que nos leva sempre à busca do conforto físico e mental. Um impulso criador para a valorização da vida. Somos de origem espiritual, temos o DNA divino dentro de nós. Amar a vida é seguir uma evolução. Se essa ação não está bem ativa em você, busque ajuda. É sinal que alguma influência exterior tenta perturbar a sua paz interna. As obsessões, sendo influências perniciosas, buscam confundir a nossa liberdade de ação. Temos uma individualidade a ser compreendida. Por isso, se a tristeza invadir o seu mundo, busque ajuda. Afinal, somos irmãos. E uma das facetas do instinto é a preservação e perpetuação da espécie. Solidão jamais deve fazer parte de nossas vidas. Convivência sim, e com sabedoria. O Quarta Dimensão já começou. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradável, Rômulo Leite, médico espírita e também expositor espírita, levando sempre doutrina espírita aonde quer que for solicitado. Boa noite, Rômulo, tudo bem? Boa noite, Douglas. É uma satisfação enorme estar aqui com você mais uma vez, poder compartilhar com nossos companheiros sobre a nossa doutrina espírita, aquela que nos consola através de uma fé raciocinada, para que possamos caminhar melhor em nossa existência. E eu sempre costumo falar aqui para vocês, queridos telespectadores, que o Rômulo Leite é espírita de fato. E ele é um dos desbravadores da seguinte palavra: Espiritismo é ciência. Porque o que tem de espírita aí, tentando desconstruir o Espiritismo como ciência, não é fácil. Mas por quê? É questão de ritualização, é questão de cultura, mas desde 1857, na parte introdutória do Livro dos Espíritos, o senhor Allan Kardec é claro. No entanto, respeitamos e muito algumas pessoas que ainda pensam que o Espiritismo é religião. Não, tem o seu aspecto. Mas fato é que, graças ao Espiritismo, muitas pessoas vêm se colocando realmente na vida como deve ser. Espírito imortal, processo de evolução, várias reencarnações. E a questão dos sacrifícios? Existem pessoas que flagelam o seu corpo e ao mesmo tempo fazem sacrifícios, ainda usando animais ou qualquer parafernália, na tentativa de até mesmo se reestruturar e organizar. E não precisa disso não. A própria neurociência deu um avanço tecnológico e muito para que nós compreendamos que nós temos capacidades, sim, intelectuais, morais, usar o atributo da inteligência sem precisar fazer esses sacrifícios todos. E o tema de hoje, que eu pedi para o Rômulo aqui nos assessorar também, é sobre os sacrifícios. Então, Rômulo, vamos lá para ser fiel ao nosso quadro. O Livro dos Espíritos, questão 669. A prática dos sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade. Como pode o homem ser levado a crer que tais coisas pudessem ser agradáveis a Deus?
questão e uma pergunta muito sábia de Allan Kardec. E eis a resposta dos imortais. Primeiramente, porque não compreendia Deus como sendo a fonte de bondade. Entre os povos primitivos, a matéria prevalece sobre o espírito. E ele retoma a questão do senhor Allan Kardec. De acordo com essa explicação, os sacrifícios humanos não teriam sua origem num sentimento de crueldade? E eis a resposta dos imortais. Não, mas de uma falsa ideia de que seria agradável a Deus. Quer dizer, apesar de nós sabermos que Deus é bom, a gente sempre cria uma falsa ideia de que toda bondade precisa de sacrifícios extremos. Rômulo Leite, então não é por aí, né? O sacrifício mais agradável a Deus é ser bom, né? Com certeza. A doutrina espírita, como você enfatizou, é uma ciência. É uma ciência experimental e uma ciência filosófica. E ela tem umas consequências morais. Essas consequências morais, chegamos à conclusão que elas estão exatamente em concordância com os ensinamentos de Jesus. Mas o mestre que veio para nos ensinar, há mais de 2 milênios, não tinha para nós a ciência que pudesse nos revelar de uma forma mais clara o que ele estava ensinando. Foi preciso passar praticamente 2.000 anos para que nós pudéssemos rever o que ele estava ensinando. Ora, ele mesmo disse, está lá nas Escrituras, de que ele ia enviar um outro Consolador, um outro Revelador, um outro Conselheiro. Porque, na verdade, nós fomos criados como criaturas simples e ignorantes. Simples no sentido da sua formação, ignorante do desconhecimento das leis divinas. Então, é por isso que, durante milênios, a providência divina nos trouxe alguns personagens para nos revelar a verdade que vem de Deus. Então veio a primeira revelação, Moisés. Depois veio a segunda revelação, Jesus. E Jesus, sabendo que nós não tínhamos entendido absolutamente nada do que ele tinha ensinado, prometeu a terceira revelação, que é o Consolador prometido, o Espírito de verdade, o Espiritismo. Ora, o que acontece? Nós estamos aqui encarnados para evoluir. Então nós temos que aprender. Então até hoje nós temos dificuldade de entender o que é Deus, na verdade. Imagina nós há milênios atrás. Há milênios nós acreditávamos que Deus era qualquer fenômeno da natureza em que o homem não conseguia entender como aquilo funcionava. Então existia para nós, naquela época primitiva, o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Chuva, o Deus Vento, etc. Passado mais um tempo, nós acreditávamos que deuses eram animais. Veja os egípcios que lhe endeusavam o gato, o escaravelho, os indianos a vaca. Como até hoje. Como até hoje ainda tem isso, né? Passado um tempo, nós começamos a dizer que Deus são aqueles homens mais fortes, os heróis das guerras. Aí veio os personagens daquela época na Grécia. Depois, a gente também começou a endeusar os ancestrais. Quem lembra daquele Forte Apache que tinha aqueles totens com aquelas imagens daqueles animais que simbolizavam os antepassados como deuses? Então, só depois, então, que os espíritos se comunicavam, porque a mediunidade sempre esteve na humanidade, se manifestavam e faziam coisas que para nós eram sobrenaturais, criaram vários deuses. E aí criamos aquela condição de politeísta, vários deuses. E de acordo com a nossa condição, como nós éramos muito materiais e não conseguimos compreender que Deus era bondoso, porque se Deus era bondoso, por que tanto sofrimento? Não. Então colocamos como Deus um Deus severo, que castigava por causa dos nossos sofrimentos.
não compreendíamos que aqueles sofrimentos eram para a gente evoluir. Principalmente quando nós achávamos que a vida era só isso aqui material. Sem a reencarnação, que a doutrina espírita veio novamente trazer o que Jesus já dizia, aí que nós conseguimos compreender melhor o que é Deus. Portanto, nós achávamos que ia agradar a Deus com sacrifícios materiais. Então, inicialmente nós sacrificávamos animais e depois nós classificávamos até pessoas, na verdade. Por que isso? Porque justamente essa questão. Nós não conseguimos compreender que um Deus de bondade, de misericórdia, seria possível ser agradado com o sacrifício da sua própria criatura. Esse é o primeiro aspecto, porque nós éramos muito materializados e ainda somos muito materializados, né? Um outro aspecto dessa questão do sacrifício é de acharmos, por intuição, de que tem mais valor para Deus uma coisa animada, um animal ou um ser humano, do que uma coisa material, como uma mesa ou algum objeto. Então, esses são os aspectos que os bons espíritos veem nos revelar. Veja por que eu digo revelar. Revelar é tirar o véu da nossa ignorância. Porque, na verdade, esse conhecimento já temos em germe dentro de nós. O que, na verdade, estão adormecidos. Então, a providência traz de vez em quando um avatar desse para mostrar paulatinamente as questões do conhecimento. Mesmo na época do cristianismo primitivo, aqueles que seguiam Jesus, eles se sacrificavam, se jogavam nas arenas para ser devorado pelos leões como forma de devotamento a Deus e seguindo Jesus. Hoje, com a compreensão que a doutrina espírita nos traz, a doutrina espírita ela não é contra religião nenhuma. O Livro dos Médiuns, que é a segunda obra da codificação, diz, Allan Kardec, que o espiritismo ele tem como uma das bases fortalecer a religião daqueles que estão com ela vacilante, ou despertar naquelas que não têm. Então ele não é contra nenhuma religião, mas só que a nossa religião é de religiosidade, no sentido de nós compreendermos utilizando o bom senso e a razão. Então hoje, sabendo que nós somos criaturas que estamos encarnadas com um sentido na vida que é o desenvolvimento intelectual, espiritual e moral, nós hoje não precisamos mais desses sacrifícios materiais. Obviamente, pessoal, que Deus não se agrada disso. Eu quero deixar uma coisa que vai impactar muito vocês, que está escrito nas Escrituras. Lembra de Abraão? Sim. Que ele subiu num monte para sacrificar o filho Isaque, para agradar, para provar a sua fidelidade. Ora, quem é que estava falando com Isaque naquela época? As Escrituras dizem que Deus falou para ele isso. Ora, se sempre houve mediunidade, e se nós sempre recebemos influência dos Espíritos, será que foi Deus que realmente se comunicou com Isaque? Obviamente que não. Foi um espírito inferior, vaidoso, que estava testando até onde iria Isaque. E Rômulo, fez bem... Não foi Deus que obrigou essa situação. Pelo contrário. Tanto é que depois veio um espírito mais elevado e disse, não, pode parar por aqui. Fez bem você colocar isso, sabe por quê? Nesses podcasts da vida, estão surgindo realmente pesquisadores, cientistas renomados mesmo, antropólogos, que vêm colocar algumas palavras e figuras da Bíblia no seu devido lugar. Porque a gente sabe que a Bíblia ela é cheia de alegorias. E o Espiritismo vem contribuindo justamente com isso. Como é que é? Uma hora Deus diz para sacrificar, outra hora ela diz que não é. E aí você pontuou uma coisa que é da competência, inclusive no capítulo das obsessões, Allan Kardec coloca que a obsessão é da competência assim do Espiritismo, porque as obsessões elas existem. Quantas e quantas vezes você não ouve vozes aí dizendo para você fazer isso e aquilo, e dizendo que é Deus, é o Espírito Santo que está falando? É obsessão pura mesmo, né, Rômulo? Nós somos seres espirituais. Todas as criaturas são seres espirituais.
Só a diferença entre os que estão na dimensão espiritual e nós é que atualmente nós estamos temporariamente recobertos de um corpo mais denso de carne. Tem uma questão chamada número 132 dessa própria obra, O Livro dos Espíritos. Allan Kardec faz o questionamento para os espíritos mais elevados que já passaram, estão à nossa vanguarda. Perguntou Kardec a eles qual a finalidade, o objetivo da encarnação. E os espíritos superiores, como diz o Evangelho, aqueles espíritos do Senhor que veio para revelar e dar o sentido real dos ensinamentos de Jesus, diz então a Kardec: a encarnação é imposta por Deus para vos evoluir. E vocês só podem evoluir passando pelas vicissitudes da dimensão material. Então nós estamos aqui encarnados numa verdadeira escola, num verdadeiro hospital de alma. Aqui é um ponto só transitório. A nossa finalidade é nos aproximarmos de Deus através da nossa perfeição relativa. Por que perfeição relativa? Porque perfeição absoluta só Deus único, definitivamente. Mas quando chegarmos a ter essa mesma condição de Jesus, de Espírito puro, não necessitaremos mais de reencarnação, porque já passamos por todas as lições, burilamos no nosso coração, nos sintonizando com a lei de Deus, porque só podemos ser felizes, só podemos ser equilibrados, só podemos ser harmonizados se nós estivermos em consonância com a lei de Deus. Não as 614 leis de Moisés para aquela época primitiva, mas uma lei única de amor e de caridade. Quando nós estivermos assim, obviamente todos nós que estamos aqui reunidos sabemos que estamos ainda muito distantes, uma vez que já até está banalizada a questão da guerra, por exemplo, entre os povos, né? Uma das coisas que, inclusive, tu estás frisando perfeitamente, a figura de Jesus, ele como guia e modelo, ele como mestre. E Jesus sempre sinalizava, nós devemos entender a Deus e amar o nosso próximo em espírito e verdade. Então, quando a gente começa a analisar a vida em espírito e verdade, nós vamos tirando de rota dos nossos pensamentos e dos nossos costumes a vida material. E a gente vai compreendendo que nem todo sacrifício material condiz que realmente com a nossa realidade de espírito. Então nós devemos sim nos olhar como espírito, como ele falou, em processos de evolução e buscar separar o que é falso e o que é verdadeiro, não é, Rômulo? A finalidade do Espiritismo é trazer a revelação, tirar essas alegorias que estão na Bíblia como se fosse a palavra de Deus. Se coloca na Bíblia como se fosse a palavra de Deus. Como assim a palavra de Deus? Deus escreveu? Ele pôs a mão numa caneta e escreveu no pergaminho? Aliás, eu pergunto, será que Deus tem mão? O que é Deus, na verdade? Pois é. Então, veja que a própria Bíblia mostra que Bíblia, se formos olhar na etimologia da palavra, quer dizer coleção de livros. Entre um livro e outro, às vezes tem séculos que foram reunidos, adulterados, outros foram perdidos. E então não podemos colocar todo o crédito naquelas anotações. Porque se hoje sabemos que Deus é um Deus de infinito amor, de superior sabedoria, como que nós poderíamos agradá-lo sacrificando um outro irmão que é a própria criatura dele? É possível isso. Mas, pasmem, ainda existe isso. Ainda existe isso. Animalidade, né? Ainda existem vários deuses. Ainda existem vários deuses. Por quê? Porque existem vários espíritos que se colocam como deuses. Na própria Igreja Católica tem vários deuses, são os santos. Né? Meus queridos telespectadores, meus irmãos e minhas irmãs, as verdades elas estão aí, fragmentadas. Nós não estamos desconstruindo a Bíblia, as religiões, pelo contrário. Deus cria sempre e sempre estamos num patamar de evolução. Uns para mais, outros para menos. Mas fato é que nós devemos entender realmente, como diz os Espíritos aqui, a verdadeira bondade de Deus. Nos identificando como seus filhos, co-criadores
e esse projeto dele feito para a felicidade. E falando em felicidade, aí vem ele, o palhaço Chantilly, toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Cara, tá sabendo que o programa está ensinando muito? Mas é claro que sei! Sempre é uma aprendizagem. O Clube da Alegria Espírita sempre trazendo novidades. Os palhaços Chantilly e Kisuko ensinam brincando. E aí, galera? Curte e inscreva-se no nosso canal. É isso aí! É isso aí, Fofurinho, Chantilito e o palhaço Sorrelinho. Isso, mas boa noite a todos vocês, porque já estamos num clima de Natal! Isso! Ô, galerinha, meus amiguinhos, o que é que vamos ter agora no mês de dezembro? Curta-metragem, desenhos de espírito e muita música! Isso! Aguarde, muitas novidades, muitas coisas bonitas, tá bom assim? E enquanto rola o programa, nós vamos dar um giro para ver a nossa árvore de Natal! Até daqui a pouco, hein? Você não sabe? Então fique sabendo! Então, gente, nos acompanhe nesta nova série, A Fantástica Viagem pelo Corpo Humano. E vamos desvendar os segredos surpreendentes que ele esconde. O corpo humano é uma máquina perfeita e que funciona a partir da atuação conjunta de diversos sistemas. Assim como todos os seres vivos, os seres humanos possuem seu corpo formado por células, que formam tecidos, os quais formam os órgãos, que, por sua vez, formam sistemas. E a nossa primeira parada será o cérebro. Vale lembrar que o espírito é que dá vida ao corpo físico, desde o processo da reencarnação, onde o perispírito vai moldar o corpo, pois possui todos os órgãos e estruturas biológicas e se une molécula a molécula ao corpo em formação no ventre materno. O perispírito é um modelo organizador biológico. Este aqui é o cerebrinho. Ele vai nos ajudar nesta fantástica viagem pelo corpo humano. Se você não sabe, então fique sabendo! Olá, gente! Boa noite! Começando mais um Ciência Espírita Kids. Gente, vocês sabiam que o objeto de vocês tem a energia de vocês? Pois é! Exemplo, a minha caneta, o meu óculos, o meu celular e o meu tablet. Eles estão envolvidos pela minha energia. E até o ambiente que nós convivemos está sobre as nossas energias. Então, hoje vamos falar sobre psicometria ou vidência psicométrica. Então, vem comigo! Psicometria é a faculdade de ver enquanto em contato com objetos, pessoas ou lugares relacionados com acontecimentos passados, presentes e até futuros. Sintoniza-se de tal maneira com eles
descrevendo-os com precisão. Dividem-se em psicometria retrocognitiva. Relembra passado em contato com o elemento indutor do processo. Psicometria investigativa. Esse tipo de evidência tem servido a investigações de todos os tipos. Nos Estados Unidos, tem sido comum, a pedido da polícia, o emprego dessa faculdade por parte de diversos videntes para a localização de corpos de pessoas gravemente feridas ou simplesmente desaparecidas, tendo como elemento indutor uma fotografia ou uma peça de vestuário. Psicometria pré-cognitiva. Faculdade de prever o futuro das pessoas, em contato com um elemento indutor do processo. As primeiras observações foram feitas pelo cientista norte-americano Joseph Rose Buchanan, que também criou a palavra psicometria, em 1842. Bom, gente, até o próximo programa com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! Bom, galerinha, agora chegou os nossos abraços. Tem abraço, Sorrini? Tem abraços para todas as pessoas que estão assistindo o vídeo. E não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Isso! Um abraço para minha tia. Isso! Um abraço para minha mãe e para o meu pai. Isso, realmente um abraço para todos vocês e até o próximo domingo. Música de Natal? Vamos lá! Vai, a roda! Você sabe o que é acidente vascular encefálico, também conhecido como acidente vascular cerebral ou derrame cerebral, o famoso AVC? É o rompimento ou a obstrução de vasos que levam sangue para o cérebro, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. Existem dois tipos de AVC, o AVC isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico ocorre quando há obstrução de uma artéria, impedindo a passagem de oxigênio para células cerebrais, que acabam morrendo. Esse tipo de AVC é o mais comum. Já o AVC hemorrágico ocorre quando há o rompimento de algum vaso cerebral, provocando hemorragia no cérebro. Essa condição pode causar morte com mais frequência do que no AVC isquêmico. As formas de prevenção de um AVC incluem fazer exercícios físicos regularmente, manter o peso ideal, manter uma alimentação saudável e manter o controle dos nossos sentimentos, que é muito importante para um estado de serenidade, visto que há muitos casos de AVC em jovens decorrentes do efeito da ansiedade, por exemplo. Devemos ter o cuidado para que nossas preocupações, angústias desnecessárias, ansiedades e raiva não transformem nossas criações mentais em verdadeiras torturas, como diz André Luiz no livro Missionários da Luz. Caso algum sintoma do AVC apareça, como por exemplo, fraqueza ou formigamento na face, braço ou na perna, especialmente em um lado do corpo, confusão mental, alteração na fala ou no equilíbrio, é necessário procurar atendimento médico, porque quanto mais rápido for o diagnóstico e o tratamento do AVC, maiores serão as chances de recuperação completa. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! Senhor, eu te agradeço não somente as horas boas da felicidade em que o meu coração tranquilo e crente dá-se ao louvor que te bendiz. Agradeço igualmente os dias longos em que varo o caminho, a pedra e vento, nos quais me ensinas sem barulho, através das lições do sofrimento, como ser mais feliz. Agradeço a alegria que me dispensas pelas afeições, a bênção de ternura em cuja luz balsâmica me põe sob chuvas de flor. E agradeço a amargura, a compreensão me traga o estileite da crítica ferina que tanta vez me oprime o peito e enxaga para que eu saiba amar sem reclamar amor. Agradeço o sorriso da esperança,
com que me fazes crer na verdade do sonho, a segura certeza com que aguardo o futuro risonho pela fé natural. E agradeço-te a lágrima dorida com que me alimpas a visão, a fim de que eu prossiga trilha afora, sem caminhar em vão, sob a névoa do mal. Agradeço por tudo que me deste, a aventura, a afeição, a dor, a prova, o dom de discernir e o dom de compreender, o fel da humilhação que me renova, para que eu permaneça em ti no meu próprio dever. Mas rogo-te, Senhor, quando me veja sob a perseguição e o sarcasmo das trevas no exercício do bem, não me deixes perder a paz a que me elevas, nem me deixes ferir ou condenar ninguém.